Olá, quarto ano! Vamos para a nossa aula então de produção de texto, certo? Então vocês vão pegar o livro do módulo 2 e nós vamos trabalhar com a página 41 a 44, certo? Então na página 41 nós temos ali uma carta de reclamação. Quem escreveu essa carta foi a Cristina dos Anjos, a cliente da empresa SAS que nós trabalhamos nas aulas passadas, lembram? Então, da fatura lá que ela recebeu, a fatura de água da casa dela. Então, ela está fazendo uma reclamação à empresa que presta esse serviço de água e esgoto para ela. Então, vamos ver o que ela diz na carta. A empresa de serviço de água e saneamento, SAS. Prezados senhores, eu, Cristina dos Anjos, venho apresentar reclamação a respeito de um grave engano na tarifa de água de minha residência em agosto deste ano. O valor da tarifa do mês de agosto é de R$300, referente ao consumo de 30 metros cúbicos. A quantidade de água gasta e o valor cobrado estão muito acima dos apresentados nos últimos 6 meses. Como não houve aumento no consumo de água na minha residência, acredito que tenha ocorrido um engano. Diante disso, solicito providências urgentes da SAS para resolver esse problema, a fim de que eu não seja prejudicada financeiramente. Atenciosamente, Cristina dos Anjos. Então, ela está reclamando, ela acha que está pagando o valor errado pela tarifa de água porque ela não teve aumento, não consumiu mais água durante esse mês, né, do que dos outros meses. Então, nós temos na página 42 uma interpretação oral. A interpretação oral vocês podem conversar em casa com a família de vocês. A interpretação escrita eu vou ajudar vocês a fazer. Então, prestem atenção lá. Quando nós escrevemos uma carta, nós colocamos o remetente e o destinatário. O remetente é quem escreve a carta e o destinatário é quem vai receber. Então, no kit de junho, vocês receberam uma carta minha, certo? Então, teve na parte da frente da carta, eu escrevi o nome e o endereço de vocês, que era o meu destinatário, para quem eu estava escrevendo aquela carta, certo? E no verso do envelope, eu escrevi os meus dados, o meu endereço, né, o meu nome completo, que é quem estava mandando a carta. Então, no caso, eu fui a remetente da carta, eu que mandei a carta para vocês, certo? Então, ali, número 1, toda carta tem um remetente, quem a escreve, e um destinatário, quem a recebe. Letra A, quem é o remetente da carta lida? Então, quem que escreveu aquela carta de reclamação ali? Foi a Cristina dos Anjos, certo? Letra B, quem é o destinatário da carta lida? Então, para quem ela escreveu essa carta? Ela escreveu para a empresa de serviço de água e saneamento, o SAS, certo? Número 2, com que objetivo o remetente escreveu a carta lida? Para propor um acordo ao SAS, para fazer uma reclamação ao SAS ou para elogiar o fornecimento de água e esgoto do SAS? Será que ela estava tentando fazer um acordo? Não. Será que ela estava elogiando o serviço? Não também, né? Ela estava então fazendo o quê? Uma reclamação. Então, segundo quadrinho, o X, reclamação. 3. Na carta, Cristina afirma que sua fatura de água estava equivocada. Que argumentos ela empregou para convencer a empresa? Então, o que ela disse que estava errado? Qual o argumento que ela usou para comprovar isso? Ela disse que não houve aumento de consumo de água naquele mês, que ela consumiu do mesmo jeito que nos últimos 6 meses. Então, não teria por que ela pagar aquele valor. Então, esse foi o argumento. Em sua opinião, Cristina foi convincente? O que você acha? Que ela conseguiu convencer o leitor da carta?
Então, vocês vão escrever ali, certo? Número 4. No início das cartas costuma ser empregada uma saudação. Então, uma saudação, onde eu estou iniciando, eu falo olá, prezado, caros, né, senhores. Eu escrevo uma saudação inicial. Na carta de vocês, eu escrevi olá, João, por exemplo, né? E a letra A diz assim: identifique a saudação inicial na carta de reclamação e escreva abaixo. Então, qual foi a saudação que a Cristina fez? Ela escreveu lá, prezados senhores. Então, essa foi a saudação inicial da carta da Cristina. Letra B. Assinale a expressão que poderia ser empregada na saudação inicial, mantendo o mesmo nível de formalidade. Então, ela poderia usar queridos senhores ou caros senhores? Caros senhores. Número 5. Veja duas informações importantes que constam em cartas de reclamação. Atenciosamente e Cristina dos Anjos. Pinte nos quadrinhos com as cores correspondentes às respectivas informações da carta lida. Então, o de verde, atenciosamente, e Cristina dos Anjos, que é quem escreveu a carta, assinatura, no caso de azul. Então, lá, assinatura. Assinatura é Cristina dos Anjos, então vamos pintar de azul. Saudação final, a despedida, o que ela disse? Atenciosamente de verde, então. 6. Assinale as situações em que também poderíamos escrever uma carta de reclamação. Então, vamos ver ali. O primeiro quadrinho diz assim: quando estamos satisfeitos com um produto que compramos. Então, eu posso escrever uma carta de reclamação quando eu estou satisfeito? Não, porque daí eu não vou reclamar. Eu vou falar bem daquele produto, eu vou elogiar. Quando compramos um produto com defeito, sim, aí eu posso escrever uma carta de reclamação, porque o produto veio com defeito. Quando contratamos um serviço e ele não corresponde à qualidade que foi prometida. Então, eu posso marcar essa alternativa também? Sim, porque me prometeram alguma coisa e não foi desse jeito que eu recebi, né? Veio de uma forma errada, não como eles me prometeram, certo? Então, X no segundo e no último quadrinho. A carta de reclamação é escrita por um remetente a um destinatário com a finalidade de reclamar de um produto ou um serviço e pedir uma providência diante do problema apresentado. Ela pode ser enviada pelos correios ou por meio do próprio site da empresa. Se vocês olharem lá na conta de água de vocês novamente, vocês vão ver que tem um site, é o site da Sanepar. Então, eu posso escrever essa carta também pelo site da empresa, certo? Na página 44, nós temos uma leitura complementar ali que vocês podem ler, né? Que fala sobre o consumo consciente da água. Então, aqui em Curitiba, nós temos o racionamento de água, estamos tendo, né? Por quê? Porque está faltando água nos reservatórios e é importante a gente consumir de uma forma consciente, certo? Então, não desperdiçar. Então, ali tem algumas dicas e umas perguntinhas que vocês podem ler e responder em casa, tá? Então, essa foi a nossa aula de produção de texto. Tenham um bom dia e até mais!